Olá, ótima noite a todos, tudo bem? Na semana passada, como nós dissemos, nós retornamos com a live de oração. Meu nome é Alexandre Rodrigues Ferreira e essa é minha esposa... Renata Wolff Ferreira. Muito obrigado você, na semana passada prestigiou mais uma vez o retorno da nossa reunião de oração e contamos sempre com a sua participação. Muito obrigado, viu? Vamos orar? Vamos orar. Antes de orar, eu queria dar boa noite para quem já está entrando aqui. Quero dar boa noite para Tamires, boa noite para nossa querida amiga Lívia Luvesuti, nossa amiga do coração. Boa noite, Lívia, a paz do Senhor. Muito feliz que você está aqui conosco hoje. Semana passada não pôde estar, né? Boa noite para o Lucas. Oi, Lucas, que prazer você aqui na nossa live. Boa noite a todos vocês. Então, nós vamos iniciar mais uma live de oração. O Alexandre vai fazer uma breve oração para nós iniciarmos, para depois eu trazer a palavra para vocês. Mas eu tenho certeza que vai ser uma palavra que vai edificar muito, muito, muito. E o tema da palavra de hoje é: não perturbe o seu coração. Então você que entrou aqui nessa live, você não entrou aqui por acaso, não saia dessa live e, se possível, encaminhe o aviãozinho aí, vai nesse aviãozinho aí no cantinho e encaminhe para o máximo de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração através dessa mensagem dessa noite. Amém? Amém. Vamos orar então. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado pela sua extraordinária graça, pelo seu amor, pelo seu cuidado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é fiel. Abençoe essa reunião de oração, que o Senhor fale por meio de nós e que o Espírito Santo haja poderosamente nas pessoas que assistem ao vivo e aquelas pessoas que assistirão no futuro, Senhor. Muito obrigado. Tudo isso eu peço e eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que entrou agora, a Dani, a Bianca, Dr. Marcos, Elias, prazer, Dr. Marcos, você aqui conosco essa noite. Saudade aí da nossa cidade, a Gabi. Então, nós vamos falar essa noite sobre não perturbe o seu coração. Não se preocupe, em outras palavras, não se preocupe. E tudo que nós vamos falar aqui nessa noite é baseado na Bíblia, é baseado na palavra de Deus. Não é coisa da minha cabeça, não é coisa da cabeça do Alexandre. Então, mais uma vez eu quero te pedir, encaminha aí o aviãozinho para as pessoas, para os seus contatos, para que mais pessoas ouçam essa palavra nessa noite. Então, você que tem a sua Bíblia aí, e queira abrir, pode abrir, senão eu vou ler para você. O versículo-chave dessa noite é João 14:1. E em João 14:1 fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Quem está dizendo isso? Quem souber pode escrever aí. Quem está dizendo isso? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Quem está dizendo isso é Jesus. É o próprio Jesus que está dizendo para você: não se preocupe. É o próprio Jesus que está dizendo para você, Gabi, para você, Silvinha, para você, Rita, para você, Marcos, para você, Lucas, não se preocupe. Acreditar em Deus nos traz descanso. Acreditar em Deus nos traz descanso. Mas se eu digo que eu acredito em Deus e fico me preocupando o tempo todo, existe algo de errado nisso. Porque todos nós, se nós fizermos uma pergunta aqui, você acredita em Deus? Todo mundo vai falar, eu acredito. Mas você se preocupa? Você está preocupado demais com as coisas do dia a dia? Porque se você está se preocupando demais com as coisas do dia a dia, significa que você não está confiando plenamente em Deus.
Porque todos nós vamos confiar em alguma coisa. Se nós não confiarmos em Deus, nós vamos confiar nas palavras dos nossos amigos, nós vamos confiar no governo, nós vamos confiar nos nossos parentes, nós vamos confiar em algo. Então, ou nós confiamos em Deus, ou nós não confiamos em Deus. Escolha relaxar e confiar em Deus, porque Deus é confiável. Muito mais do que Deus é fiel, nós ouvimos muito o termo, né? Deus é fiel, mas muito mais que fiel. Deus é confiável, você pode confiar nele. E aí, eu digo para você, confiar em Deus nos exime de ter medo de algumas situações? Não. Todos os sentimentos são válidos. Você e eu sentimos medo de algumas situações que nós enfrentamos, mas mesmo assim, nós podemos confiar em Deus. Mesmo em meio às tribulações, nós podemos confiar em Deus. Renata, e como que eu faço para confiar em Deus? Confiar em Deus não é um sentimento. Sim. Como o perdão, confiar em Deus não é um sentimento. Confiar em Deus é uma decisão, Deise. Você que entrou agora aí, Fábio, confiar em Deus não é um sentimento. Eu não sinto que eu confio em Deus. Eu decido confiar em Deus. É uma decisão confiar em Deus. E por que muitas vezes nós não acreditamos e nós nos preocupamos? Agora que vem o ponto alto dessa live de oração. Por que muitas vezes eu não acredito em Deus? Porque muitas vezes eu falo que eu confio, mas eu fico segurando o meu problema. Eu fico segurando o meu desafio. Por causa dos nossos pensamentos. Por causa dos nossos pensamentos. Porque na palavra fala aquele versículo que assim como imagina em sua alma, você é. Como é que você tem pensado a respeito das circunstâncias, das situações do seu dia? Se você quiser que eu te ajude a saber como é que você está vivendo em cada área da sua vida, você escreve o que você tem pensado, que eu vou te falar como é que você tem vivido. O que é que você tem pensado acerca do seu trabalho, que é uma droga, que é um fardo? O que é que você tem pensado a respeito do seu casamento, a respeito dos seus amigos? O que é que você tem pensado a respeito dos seus filhos? Porque a palavra de Deus, e não sou eu, está dizendo assim: assim como imagina em sua alma, assim é. Então, assim como você pensa, é. Se você reclama o tempo todo, se você pensa mal o tempo todo do seu marido e dos seus filhos, assim será. É forte, não é? É muito forte. É muito forte. Essa pregação, essa palavra dessa noite, antes de falar ao seu coração, ela falou ao meu coração e ao coração do Alexandre. Então, Renata, no que eu devo pensar? No que eu devo pensar? Em Filipenses 4:8, e se eu fosse você, eu anotaria. Em Filipenses 4:8 fala assim, ó: tudo que é verdadeiro, eu tô olhando porque eu tô lendo a minha Bíblia. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se houver algo excelente nisso pensai. Então, Alexandre, no que eu devo pensar no dia a dia? No que a palavra de Deus está dizendo. No que é bom, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, no que é verdadeiro. É nisso que eu devo pensar. E tem algo surpreendente e que marcou muito meu coração e que eu tenho certeza que vai ser uma chave poderosa nessa noite para você. Inclusive, eu já quero fazer a indicação de um livro para você nessa noite. Eu tô lendo um livro que chama Eu e a Minha Boca Grande. Esse é o nome do livro. E logo no começo do livro eu me surpreendi. Por quê? Porque ele fala assim, ó:
O homem quer pensar os seus próprios pensamentos, mas Deus deseja usar a mente do homem para pensar os pensamentos dele. A Paula disse, eu estou lendo também. Eu indico demais esse livro. E leia mais de uma vez. Por quê? Porque se eu consigo pensar sobre aquilo que eu estou pensando, e eu vou deixar você falar um pouco sobre isso, Alexandre, fala assim que Deus deseja usar a nossa mente para pensar os pensamentos dele. Meu Deus, isso é muito forte. Deus deseja usar o seu pensamento, Carlen. Tudo bem, Carlen? Quanto tempo? Deus deseja usar o seu pensamento, Gabriela. Deus deseja usar o seu pensamento, Fátima. Deus deseja usar o seu pensamento, Luciene, para pensar aquilo que ele pensa. E quando eu consigo pensar aquilo que ele pensa, eu mudo toda a realidade. Se eu consigo pensar o que Deus pensa a respeito do meu marido e não o que eu quero pensar, porque Deus só tem pensamentos bons a nosso respeito. Deus só tem pensamentos puros a nosso respeito, correto, amável, de boa fama. Deus só tem pensamentos nobres a nosso respeito. E pasme, Deus tem pensamentos nobres a respeito do outro também. Entrou uma chamada aqui. Então, cuidado com o seu ouvido. Cuidado para quem você empresta o seu ouvido. Não ouça fofocas, porque senão depois você vai pensar sobre isso. Não fofoque, não reclame, não julgue, não murmure. Por quê? Porque quanto mais você faz isso, quanto mais você empresta o seu ouvido para ouvir coisas ruins ou para falar coisas ruins, é nisso que você vai pensar. Sim. Não é? Gente, é extraordinário isso. É extraordinário isso. Então, não se preocupe, né? O tema hoje, não se preocupe. E aí, se preocupar, eu estava estudando um pouquinho sobre isso, se preocupar significa atormentar a si mesma. Sabia que quando você se preocupa, você está se atormentando? Quando você se preocupa exageradamente, porque uma preocupação razoável a respeito de algum assunto, tudo bem. Mas quando você se preocupa em excesso, você está atormentando a si mesmo. Se você procurar no dicionário o que significa preocupação, preocupação significa atormentar a si mesmo. Significa isso. Você acredita? Você sabia o que significa se preocupar? E eu quero fazer uma pergunta aí para vocês. E vocês vão me responder aqui. Quantas vezes nós nos preocupamos demais por algo que nunca aconteceu? Nunca aconteceu. Nem vai acontecer. Quantas vezes você se preocupou em excesso por algo que não aconteceu? É importante, né? O texto fala, né? Não se preocupe ou não se perturbe, né? Não se perturbar é você não se agitar com as coisas que acontecem. Porque as coisas acontecem na sua vida ou em todas as nossas circunstâncias, e muito do que acontece não está no nosso controle. Então, quando Jesus disse, não se perturbe o coração de vocês, em outras traduções diz, não deixe o seu coração se perturbar, significa que você tem que administrar, gerenciar aquilo que te perturba. E o que é que te perturba? Você precisa refletir. Hoje mesmo, quantas situações nós passamos e quantas situações foram perturbadoras? Quantas situações foram preocupantes para você no dia de hoje? E nesse momento você tem que interferir.
como a Renata disse, de forma intencional, provocar a tua mente a pensar o pensamento de Deus. Porque isso está no teu controle. Provocar o pensamento de Deus. Então essa palavra falou conosco por isso. E particularmente, às vezes eu me distraio em algumas situações. O que é distrair? Distrair é você não ser eficiente naquele ponto e dispersar. Então, às vezes, algumas coisas me incomodam. E o que eu faço? Eu continuo com esse incômodo durante o dia. Eu deixo distraído, eu deixo de provocar intencionalmente o pensamento de Deus para minha circunstância. É isso. E também tem algo que eu coloquei nas minhas anotações, que para eu confiar mais em Deus, eu preciso de mais unção sobre a minha vida do Espírito Santo. Quanto mais unção de Deus estiver sobre a minha vida, mais confiança em Deus eu vou ter. E como que eu tenho unção, Renata? Como que eu busco essa unção? No seu secreto. No seu secreto, de joelhos, com a sua Bíblia, com um louvor. Quanto mais você buscar a face do Senhor, mais Ele vai se revelar para você e mais Ele vai derramar da unção dEle, da unção do Espírito Santo sobre a sua vida. E aí, mais e mais, a paz que excede todo entendimento, que é só Deus que dá, ela vai invadindo o seu coração e você vai conseguindo confiar em Deus muito mais. Você vai conseguindo descansar, né? Existe uma música que fala assim, eu acho linda essa música, ela fala assim: é meu, somente meu, Jesus falando, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Então, o meu trabalho e o seu trabalho, e do Alê, é descansar no Senhor. Esse é o nosso trabalho, é descansar no Senhor. Então, eu quero encerrar essa palavra dizendo para você que para você receber algo da parte do Senhor, primeiro você tem que confiar. Você não recebe primeiro para depois confiar. É o contrário. A lógica de Deus é o contrário da lógica do mundo. Se você quiser anotar essa chave nessa noite, se eu fosse você, eu anotaria. Primeiro eu confio, para depois eu receber algo da parte de Deus. Amém? Amém. Amém. Então essa era a nossa palavra para você essa noite. Você que está aqui nessa live de oração, nós vamos orar hoje pelos enfermos. Algumas pessoas entraram em contato conosco pedindo oração pelos enfermos. Algumas pessoas entraram em contato conosco pedindo oração por ansiedade, por preocupação. E nós vamos orar para você que está aqui nessa live hoje, para que toda preocupação, para que tudo aquilo que está incomodando o seu coração seja retirado nessa noite. Porque dentro do mesmo coração não pode habitar a fé e o medo. Dentro do mesmo coração não pode habitar a confiança e a desconfiança, a credulidade e a incredulidade, o acreditar e a incredulidade. Você, dentro do seu coração, deve habitar a fé, a confiança, a unção do Senhor, tudo que é, como eu disse a palavra, tudo que é benigno, tudo que é bondoso, tudo que é de boa fama. É isso que deve preencher a sua mente e o seu coração. E esse é o desejo do nosso coração nessa noite, para as nossas vidas, para a sua vida e para a nossa vida. Amém. Amém? Amém. Vou orar então? Amém. Amém? Eu vou orar então por todos vocês. Pedidos também? Muito obrigada. Eu não vou falar o nome específico. Sim, mas para você acompanhar os pedidos. Eu dei um print, mandei para você. Obrigada a você que entrou agora, Letícia, Graziela, Roberta. Todas as terças-feiras, às 20 horas, eu e o Alê voltamos com as nossas lives para cumprir aquilo que Deus nos pediu, né, em obediência ao Senhor. Toda terça nós estaremos aqui falando um pouquinho daquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações.
né? Porque isso aqui tem sido um exercício para nós, né? Não falar muito, ouvir mais, buscar a face do Senhor constantemente. Amém? Amém. Então é isso. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa reunião abençoada de oração. Que o Senhor e o Espírito Santo estiveram presentes. Nós sairemos, Jesus, desta live, mas não da sua presença, Pai. Continue conosco, nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Que nós possamos, Pai, ficar invisíveis aos olhos do inimigo. Eu quero orar por todos os enfermos, por todas as pessoas que estão agora, Jesus, numa prisão. Eu quero orar, Jesus, por todas as pessoas que estão aflitas, por todas as pessoas que estão tristes, por todas as pessoas que estão muito preocupadas, com uma preocupação em excesso. Eu quero orar, Jesus, pelas pessoas que terão amanhã uma audiência, que entraram em contato comigo pedindo oração, uma audiência importante na vida delas. Jesus, eu também quero colocar diante do seu altar, nesta reunião, o nascimento da minha sobrinha, da nossa sobrinha, que daqui a pouco, Jesus, estará nascendo lá nos Estados Unidos, Pai. Abençoa o parto, abençoa os médicos, abençoa, Jesus, o anestesista, acampa os seus anjos naquele centro cirúrgico, Pai, que tudo aconteça da melhor forma possível, para a honra e glória do seu nome, e que a nossa sobrinha Júlia venha, Jesus, para ser boca de Deus aqui nessa terra. Nós também, Jesus, queremos orar por cada pessoa que entrou aqui nessa live, que o teu Espírito Santo alcance agora, Pai, do outro lado da tela, porque eu sei que o teu Espírito Santo pode fazer isso. Que essa pessoa sinta agora, Jesus, uma paz que excede todo entendimento. Sinta o seu amor, o seu cuidado. Sinta, Jesus, que ela ouça a sua voz, Pai, dizendo para ela: não se turbe o vosso coração. Não se preocupe, porque quem está falando isso é o próprio Jesus, não sou eu. Em João, conforme nós estudamos nessa noite, o Senhor Jesus falou: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Nos ajude, Jesus, a crer cada vez mais no Senhor, a confiar cada vez mais no Senhor e a lançarmos, Jesus, todas as nossas preocupações e todo o nosso fardo aos teus pés. Amém. Abençoa, Jesus, a minha vida do Alê como casal, Pai. Nos sustente, nos livre de todo o mal, nos guarde. Abençoa a nossa família, abençoa os nossos 3 filhos, Pai. Cuide deles. Coloque eles, Jesus, na concha das tuas mãos. Amém. Abençoa, Jesus, a nossa família cada vez mais e mais. E que o Senhor nos molde, que o Senhor nos mude, que o Senhor nos quebre sempre que for necessário, Pai. Que o Senhor nos corrija, porque o Senhor só corrige aquele que o Senhor ama. Muito obrigado, Jesus, pela sua vida em nossas vidas. Eu oro e te agradeço em teu nome. Amém. 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 Amém, pessoal. Grande abraço. Quer falar mais alguma Até coisa? Até a próxima. Você já falou tudo hoje? Não deixou nada pra mim? Não. Olha lá, vocês viram? A semana que vem é ele que vai falar, viu? Boa noite pra você que entrou aqui depois. A Aline, a Mércia, a Irene. Vai pro YouTube depois essa reunião, tá, gente? Essas reuniões de oração que a gente faz toda terça-feira. Depois fica no YouTube, num canal que chama... Renata Wolff. É o canal que chama Renata Wolff. Você pode depois ter acesso a essas lives de oração. Tem sido curtas, mas que tem falado muito aos nossos corações e espero que tenha falado ao seu essa noite. É isso aí. Ótima noite a todos. Boa continuidade de semana e até a próxima terça, se Deus permitir. Um grande abraço e até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau.